falar um pouquinho sobre gratidão. O texto que eu escolhi hoje está em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11, onde narra a cura dos 10 leprosos, muito conhecida da igreja, e diz assim a palavra do Senhor: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: vão e mostrem-se aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmãos, Jesus, nas suas peregrinações missionárias, que Jesus, podemos dizer que ele foi um grande missionário, ele andava por muitas regiões, e ele ia passando aqui, vindo de uma de suas viagens, indo para Jerusalém, para a cidade de Jerusalém. E para ir para a cidade de Jerusalém, ele precisava passar dentro de 2 regiões, Samaria e Galileia. Samaria e Galileia não são cidades, são regiões. E passando dentro daquelas regiões, região da Samaria, uma região hostil para com os judeus. Era complicado o judeu passar dentro da região de Samaria, eles eram inimigos, principalmente por questões religiosas, porque infelizmente é isso que a religião faz. Ela traz guerra, intrigas, divisões. E também passava por dentro da região da Galileia. E passando ali, naquelas regiões, ao entrar numa aldeia, ou próximo ao entrar, ele não tinha entrado ainda na aldeia, ele estava entrando na aldeia. E entrando naquela aldeia, numa cidade, dentro daquela região, tinha as aldeias, os povoados, as cidades. O texto diz que vieram ao encontro dele 10 pessoas com lepra. O termo lepra na Bíblia nem sempre significa de fato a lepra mesmo, aquela que rói a pele, os ossos, a carne. O termo lepra na Bíblia, ele é usado para qualquer tipo de doença de pele. Qualquer tipo de doença de pele, o termo usado aqui, o termo usado no original é lepra. Só que havia de fato a lepra mesmo em si, que era aquela que corroía a pele, os ossos, a carne e matava a pessoa aos poucos. Uma doença maldita mesmo. E uma doença que era altamente contagiosa. Lá no livro de Levíticos, você vai ver capítulos orientando como identificar a lepra e como tratar um leproso. E é dito na lei de Moisés que uma pessoa identificada com suspeita de lepra, ela deve passar 7 dias em observação, depois mais 7 dias em observação, e se for constatada aquela lepra, sempre o sacerdote e algum especialista observando, usando algum tipo de ervas, alguma coisa, e ao identificar aquela lepra de fato, eles tiravam aquela pessoa leprosa, ela pela lei, como a lei do Brasil, é uma lei de uma nação, uma constituição, ele era obrigado a deixar o seu emprego, a deixar a sua vida social e a deixar o seu lar, a sua própria casa, a sua própria família, e era tirado da cidade, fora da cidade, uma certa distância. Eles construíam, faziam alguns barracões, algumas construções, às vezes até em cavernas, em algum lugar, faziam as construções
onde eles chamavam de leprosário, que é onde os leprosos iam viver ali em comunidade, uns ajudando os outros, uns cuidando dos outros, e as pessoas, família, sociedade, as pessoas de um coração melhor, né, as pessoas mais piedosas, iam até os leprosários todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, em determinado horário, para levar comida, aquelas pessoas se alimentarem, um tipo de medicamento para aliviar suas dores. Mas por que eles eram tirados da sociedade, das suas famílias e levados para um leprosário? Porque a lepra, ela era uma doença altamente contagiosa. Hoje, se eu não me engano, o nome da lepra hoje, usado aí pela medicina, se não me engano, é hanseníase, né? Altamente contagioso. Então uma pessoa com lepra, trabalhando em algum lugar, ele ia ter contato com as pessoas, ele ia transmitir lepra para as pessoas. Uma pessoa com lepra, convivendo com sua família dentro de casa, com certeza ela ia transmitir lepra para a sua família, como um vírus, como um tipo de epidemia, como inclusive a que a gente viveu agora, que as pessoas eram obrigadas mesmo a ficar em quarentena, que uma pessoa com suspeito do vírus, se entrasse num ambiente público, ela ia correr o risco até de sofrer algum tipo de sanção, de multa, alguma coisa mediante as leis. Então o leproso era tratado assim. Então, queridos, a lepra, só para você ter uma ideia, ela roubava da pessoa toda a sua dignidade, a sua vida social. Não podia mais sair com os amigos, com os colegas, sentar num churrasco, numa pescaria, para uma diversão, num parquinho com as crianças. Roubava, destruía a sua vida financeira. Não podia mais estar lá na sua empresa negociando. Não podia estar mais lá no setor, na repartição pública ou privada a qual você trabalha. Você ia ser arrancado de lá, mediante a lei, a Constituição. Principalmente, destruía o casamento, destruía a família. Essa era a situação daqueles leprosos. Todos os leprosos viviam ali já sem esperança, esperando a morte chegar. Só que, para a glória de Deus, Jesus ia passando naquela região, prestes a entrar naquela aldeia, entrando na aldeia, né? Quando diz entrando, não quer dizer que ele estava dentro já, né? Por exemplo, alguém vem chegar ali, eu já ia entrando na igreja, né? Que ia entrando na igreja, não que a pessoa não estava dentro ainda, mas já estava entrando, já estava lá fora e tal. Aqueles leprosos viram ali e saíram ao encontro de Jesus. E a humilhação era tanta, que além deles não poderem chegar perto das pessoas, quando fosse passando pessoas ali por aquela região, eles tinham que gritar ainda. Eles tinham que comunicar às pessoas que iam passando, ó, imundo, olha que só, eu estou imundo, um sino, eu estou imundo, não se aproxime de mim, não chegue perto, eu estou imundo. Olha quanta humilhação que uma doença dessa pode trazer para a vida da pessoa. E aqueles leprosos, não sei como, mas de alguma maneira, eles ouviram falar de Jesus, porque o texto diz que Jesus passando ali, para entrar naquela aldeia, os 10 leprosos foram lá, um grupo de 10 leprosos, foram lá e ficaram de longe gritando: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Como que aqueles homens iam saber que era Jesus? Como que aqueles homens iam saber que aquele cidadão que ia passando ali era Jesus? E como que aqueles leprosos iam saber que Jesus podia socorrê-los, que Jesus podia curá-los, se não fosse por alguma pessoa que foi lá evangelizar para eles? Com certeza, alguém foi lá evangelizar para eles, levar uma palavra de esperança. Alguém deve ter ido lá e ter dito para eles: olha, tem um homem aí chamado Jesus, que é o Messias, e ele cura todo tipo de doença. Vocês estão me ouvindo aí? E ele cura todo tipo de doença e enfermidade.
E ele anda por aí, vai de um canto, vai para o outro. Quem sabe um dia ele passa por aqui e vocês têm uma chance. Alguém foi evangelizar, alguém foi falar de Jesus. E eles perguntaram: poxa vida, é mesmo? É verdade isso, é verdade. E como é que ele é, para a gente saber quando ele passar por aqui? Olha, ele é um homem assim, assado, e um homem de aparência simples, e anda com 12 discípulos, e sempre tem uma multidão acompanhando ele. Imagina aqueles leprosos dia e noite esperando alguém com essas características passar. Um homem de aparência simples, galileu, passando na região, com 12 homens acompanhando ele, mais algumas outras pessoas. Imagina quando eles viram, eles ficaram entre si dizendo: rapaz, é ele. Rapaz, será que é mesmo? É 12 homens, tá aí 12 homens, só tá, é ele. E eles começaram a gritar, a clamar, em busca, irmãos, de uma última chance, vendo ali diante deles uma última oportunidade. E então, sem perda de tempo, eles começam a gritar a Jesus, a clamar e pedir misericórdia, pedir compaixão. Obviamente que toda pessoa numa situação como essa que eles estavam, ou a maioria das pessoas pelo menos, estão muito propensas a se aproximar mais de Deus, estão mais abertas para receber a palavra do Senhor. Embora tem pessoas que mesmo na pior situação da vida, ou mesmo nas ânsias da morte, como eu já tive experiência com isso, e evangelizar pessoas no leito da morte, a ânsia da morte, ainda assim a pessoa ser grossa e não aceitar e ficar com ódio ali, a pessoa ficar com ódio, porque você está falando de Jesus para ela. E na mesma semana a pessoa morrer. Tem gente assim. Mas aqueles leprosos, movidos pela necessidade, pelo desespero, ou ter ouvido falar de Jesus e vê-lo como uma esperança, ou a última esperança, a última chance, não perderam tempo, foram clamar, foram gritar, foram pedir, foram suplicar. E ali, Jesus fala para eles simplesmente: vão. Jesus não chamou: vem aqui receber a oração, vem aqui para mim impor as mãos, vem aqui que eu rogarei por vocês. Não, vão, pode ir. Vão e se apresentem ao sacerdote. Pode ir. Vão se mostrar ao sacerdote. Para um judeu, irmão, que estava com lepra, ele sabia o que significava aquilo. Fosse para nós, mostrar ao sacerdote o quê? Mostrar ao sacerdote o quê? A gente fica voando, né? Mas um judeu sabia que quando alguém disser, vai lá para o sacerdote te ver, ou seja, você está ficando curado. Era por isso que eles entenderam. Eles só iam ao sacerdote se tivesse algum indício de cura, eles não iam ao sacerdote se não tivesse. Então quando Jesus disse: pode ir, vamos se mostrar ao sacerdote, vocês vão lá, se apresentem para o sacerdote, para ele ver vocês, que vocês estão sendo curados. E aqueles homens, ao ouvirem isso, nos admira a fé deles. Porque muitos de nós, para poder receber uma cura, um milagre, acham que precisa levar uma rosa para casa. Acho que preciso ir pegar o lenço de algum pregador por aí, um lenço suado, ou algum tipo de óleo, objeto ungido. Mas não, aqueles homens apenas, Jesus disse: pode ir se mostrar ao sacerdote. E eles de pronto saíram e foram se apresentar ao sacerdote, entendendo que Jesus já tinha liberado uma cura sobre eles. E o texto diz que enquanto eles foram ver ao sacerdote, indo eles, final do verso 14, aconteceu que indo eles, obedecendo eles a palavra de Jesus, porque fé é isso, fé é obedecer o que Jesus manda, obedecer o que Jesus fala. E ali quando eles foram, obedeceram, indo eles foram purificados. No que eles obedeceram a palavra do Senhor, o milagre acontece. Eles de fato ficaram curados. E ao ficarem curados, o texto mostra no verso 15, que um dos 10, percebendo isso, curado, imagina ele gritando para os outros: estamos curados, começaram a gritar, pular, sei lá fazer o quê. Um deles resolve quebrar o protocolo. Ao invés de ir logo no sacerdote, que de fato era o correto, a lei exigia isso,
para poder ir no sacerdote, o sacerdote identificar que ele estava curado, ia passar mais 7 dias, mais 15 dias, voltava de novo, está curado mesmo, então, não digo. Só que no caso deles lá, ele já ia chegar para o sacerdote tudo limpo, diferente de uma cura natural, pela medicina, então, que ele ia ficando curado aos poucos, né? E tinha que ir lá para o sacerdote, voltava para o leprosário, depois ia para o sacerdote de novo, e aqui não, já chegaram lá no sacerdote já tudo limpinho, já podia voltar a trabalhar, podia voltar para a família, para a vida social. Mas um daqueles homens resolveu quebrar o protocolo, e ao invés de ir primeiro aos sacerdotes, primeiro cumprir os ritos que a lei exigia, ao invés de voltar para o emprego, primeiro voltar para a vida social, de primeiro até mesmo de voltar para a família, aquele homem resolve voltar, ir aonde Jesus está, prostrar-se aos seus pés, com o rosto em terra, e agradecer ao Senhor, ser grato ao Senhor. Não sei o que ele disse para Jesus, o texto não diz, mas você diz: Jesus, muito obrigado. Agora, irmão, o que nos chama a atenção aqui, tá? Eu precisava falar essas coisas que eu falei para vocês, afinal de contas a gente tem que mostrar um pouquinho da parte teológica da mensagem, para então trazer a aplicação que nós queremos trazer, ou mesmo o propósito que nós queremos trazer para vocês, que é sobre a gratidão. O que me chama a atenção aqui, irmãos, é que aquele homem, talvez os outros 10 leprosos foram lá apresentar o sacerdote, depois foram ver a família, depois foram ver os amigos, e depois em outro momento iam ver se encontrava Jesus em algum lugar para agradecer ao Senhor. Porque tem 2 tipos, irmãos, de gratidão que uma pessoa pode apresentar para outra. A primeira é a gratidão burocrática, onde alguém fez algo por ti, onde alguém fez algo, te presenteou, ou te socorreu, estendeu a mão, ou sei lá, fez alguma coisa por você, e você diz: bom, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Esse é o primeiro tipo de gratidão, a gratidão burocrática, a gratidão politicamente correta, onde você sabe que tem que agradecer, porque é o correto do ser humano, é um agradecer o outro, e por isso muito obrigado. Mas há outro tipo de gratidão que alguém presta, oferece a quem fez algo por você, que é a gratidão que realmente agrada a Deus, que é aquela que vem do fundo da alma, que é aquela que vem do fundo do coração, que é aquela que você prioriza, aquela que você presta gratidão com algum tipo de obra, com algum tipo, não apenas de palavra, mas com algum tipo de atitude, que foi o que aquele homem fez. Ele não chegou apenas burocraticamente: Senhor, muito obrigado, obrigado Senhor por ter me curado, tchau, vou embora. Não, aquele homem chegou, irmão, se ajoelhou, colocou o rosto no pó, e antes mesmo de voltar para a família, para casa, para os amigos, para a sociedade, ele foi lá colocar o rosto no chão e oferecer a Jesus a única coisa que ele tinha. A roupa dele ainda estava fedida, ele não tinha nem trocado de roupa ainda estava suja, manchada, mas o que ele podia oferecer para Jesus naquele momento, irmão, era se ajoelhar, se prostrar, colocar o rosto no pó e agradecer de todo o seu coração, toda a sua alma, de todo o seu entendimento, toda a sua compreensão, com tudo que ele tinha. Esse é o tipo de gratidão. E esse agradecimento chamou tanta atenção de Jesus, que Jesus faz uma pergunta. Jesus pergunta aos apóstolos: vem cá, quantos foram curados? Não foram 10 não? Sim Senhor, foi 10. E só veio esse aqui agradecer. Cadê os outros 9? E claro, a resposta ainda hoje está para ser dada, né? Não sei. Foram fazer o que o Senhor mandou. Às vezes, irmão, a gente para até de fazer o que o Senhor mandou, só para voltar e agradecer a Ele de todo o coração. Deus, o texto mostra, irmãos, que Deus, Ele se agrada quando um ser humano reconhece de todo o coração aquilo que Ele faz por ele. Deus, Ele se agrada quando você
oferece uma gratidão de todo o coração. Mas observe, se eu perguntasse aqui a vocês, irmãos, quantos vocês agradecem a Deus por semana ou por dia? Não tenho dúvida que em todas as orações que vocês fazem, se você ora uma vez por semana, ou se você ora 7 vezes por semana, uma vez por dia, ou se você ora 21 vezes por semana, 3 vezes por dia, não sei, mas eu tenho certeza que toda vez que você vai orar, você fala para Deus: muito obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Não é verdade? Mas observe que muitas vezes quando você fala isso, você fala apenas burocraticamente. A gente faz uma pausa, a família, para agradecer pela comida, pela merenda, o café da manhã que a gente está comendo, pelo almoço que está na mesa aqui agora, que se não fosse Deus não tinha ele, pela janta que a gente vai comer agora. Mas muitas vezes a nossa oração naquele momento é apenas uma oração burocrática, ritualística, para cumprir um ritual, ou dar um bom testemunho para os nossos filhos, ou até mesmo como nós somos pastores, evangélicos, religiosos, hora do almoço, vamos fazer uma oração. Muitas vezes não há um pingo de gratidão verdadeira em nosso coração. Não é verdade? Assuma. Eu estou falando, irmão, isso aqui porque é o que acontece comigo muitas vezes, e eu não tenho dúvida que acontece com você isso. Os nossos agradecimentos a Deus são muito superficiais, são muito burocráticos, ritualistas, religiosos. Mas não foi essa gratidão que chamou a atenção de Jesus, daquele homem. Nós temos que, irmãos, aprender a ser gratos, irmão, com sinceridade, a ser gratos a Deus com verdade, de todo o nosso coração, e reconhecer: Senhor, realmente, Senhor, se eu não tivesse colocado essa comida na minha mesa hoje, Senhor, eu sei que nós não estaríamos aqui comendo. Muito obrigado, Senhor. Você fala aquilo do fundo da tua alma. Ontem a gente estava na viagem lá no sertão, né, estrada, acho que tem mais uns 30 quilômetros ali de estrada de carroçal, e a estrada cheia de costela de vaca, né, aquela sabe, né, que faz assim direto. E quando a gente estava vindo embora, voltando lá na carroçal, poeira, mas é só olhar para a cor do meu carro ali que você vai ver, ter ideia da poeira que tá. E é porque já caiu bastante, que eu peguei 120 km de pista, né, já saiu, mas você vê lá, estava todo branco, para a gente colocar do goma em cima dele. E eu falando para os irmãos dentro do carro, dizendo: olha, a gente aqui num carrão desse, num ar-condicionado ligado, no sol quente desse, mas no ar-condicionado ligado, num carrão desse, um conforto mais medonho do mundo, ainda estamos reclamando que a estrada é ruim. Paulo andava isso aqui a pé, Paulo andava isso aqui em lombo de jumento, 2 horas da tarde, Paulo em cima do lombo de um jumento, glorificando a Deus, porque estava indo pregar o evangelho, a pé, nas estradas. Passei perigo nos rios, nas estradas, nos desertos, andando a pé, quilômetros, com uma chinela que não tinha um conforto, uma chinela havaiana, uma chinela feita de sola, numa estrada cheia de pedra, que não tinha sombra, que não tinha água, que não tinha bodega para vender nada. Ele andando ali, dando graças a Deus, que estava indo pregar o evangelho, expressando a gratidão a Deus, irmão, com certeza. O livro dos Salmos está cheio de expressão de gratidão verdadeira a Deus. Os salmistas, Davi e tanto Asaf, Moisés e tantos salmistas ali escrevendo hinos e salmos de gratidão, que você vê, irmão, uma gratidão vindo lá no fundo do coração, lá do fundo da alma. Você, quando começa a ler aquele salmo, realmente você lê ele no espírito, ali buscando e compreender, você consegue muitas vezes sentir a emoção do salmista, a gratidão tão profunda que ele está tendo por Deus. A gente tem casa para morar, tem uma cama para deitar, tem um travesseiro para colocar a cabeça, tem uma geladeira para resfriar a comida, a água. Eu me lembro de Elias, o profeta, quando profetizou seca lá em Israel, que Deus mandou ele lá para o ribeiro de Querite. Eu já falei muito isso aqui nas minhas pregações, onde Elias ia lá para o ribeiro de Querite, foi morar no ribeiro de Querite, numa caverninha por ali. O chão era a cama, o travesseiro era uma pedra, a água que ele bebia não vinha da geladeira, não era fresca, era água que descia do ribeiro de Querite.
A comida que ele fazia era 2 refeições por dia. Um corvo, um passarinho, trazia um bico de pão e um bico de carne de manhã. E olha, com um bico de pão, um bico de carne para o passarinho, meu irmão, não é muita coisa não. Principalmente para esses crentes da missão de fé, comeram uma panela desse tamanho de feijoada ontem lá no interior. Pastor Zezinho e o Jacques, eu vou filmar eles 2 comendo, olha o negócio bonito. É brincadeira, eu estou enchendo o saco deles, eles vão ficar com raiva de mim. Mas, e ele comendo, irmão, bico de pão e de carne de manhã. O passarinho lá colocava na pedra ali, já levantava de manhã, já sabia que a comida estava lá. De tardinha, lá antes de escurecer, o passarinho vinha de novo, colocava bico de carne, o bico de pão ali na pedra, ele lá comia de novo. Tenho certeza, meu irmão, Elias chegava ali, prestava uma gratidão profunda a Deus. Porque tinha aquele bico de pão e aquele bico de carne para comer, porque tinha aquela água descida do ribeiro de Querite para beber. Nós somos os seres mais ingratos embaixo dessa terra. Nós, você, por quem Jesus deu a vida no Calvário, por quem Jesus levou 40 chibatadas, por quem Jesus subiu naquela cruz com o corpo todo rasgado, aquela cruz, aquela coroa humilhante na sua fronte, nu, pelado, sem aquela fraldinha que colocam lá naquelas imagens, e humilhado, envergonhado, entregando a vida por você, por mim, por nós. Irmão, só isso. Se nós fôssemos morar hoje embaixo de um viaduto, esperando todo dia por uma provisão para comer de manhã e de noite, nós ainda tínhamos que agradecer a Deus por todo o resto da vida. E agradecendo a Deus por todo o resto da vida, ainda ia ser insignificante pelo que Ele fez por nós no Calvário. Deus, irmãos, será que nós, quem somos nós aqui nesse texto? Nós somos dos 9 que talvez fomos para algum lugar, Senhor, obrigado por ter nos curado, glória a Deus, aleluia, agora vamos para nossas vidas e nunca mais lembrar de Deus. E lembrar de Deus nas minhas, lembro das minhas orações. Deus não precisa de você lembrar dele nas suas orações, você quem precisa de orar para Ele. Não, eu faço minhas orações todo dia. Deus não precisa das tuas orações. Repito, você quem precisa de orar para Ele. Tem gente que acha que está fazendo caridade para Deus, porque está lembrando de Deus nas suas orações. Pois não lembre não precisa não, lembre não, para deixar para lá. Somos nós desses leprosos, aqueles que recebem a bênção, aqueles que recebem a graça, aqueles que recebem a cura, o milagre, a libertação, a transformação, aqueles que receberam a salvação de graça, onde Ele preparou uma mansão celestial, um corpo glorificado que não envelhece, não adoece, não sente dores, onde você vai viver a eternidade em glória. Seja grato a Deus. Preste, Salmos está cheio de expressão de gratidão a Deus. Os hinos da harpa, tem hinos lindos que não foram feitos apenas. Vou compor esse hino aqui porque vai vender bem, que é os cantores de hoje, é isso, né? Os gospel. Eu vou compor esse hino aqui, vou compor ele, que ele vai vender bem. Não, hinos da harpa cristã que está aí no seu colo, na sua Bíblia, no seu celular, de homens que escreveram hinos de gratidão a Deus, irmão. E quando você canta realmente no Espírito, você sente a profundidade da gratidão que aqueles homens estavam sentindo a Deus. É algo espiritual. É algo tremendo, é algo profundo, que nós não conseguimos mensurar com palavras. Não somos gratos a Deus pela família, não somos gratos a Deus pelo marido, pela esposa, pelo emprego. Estamos sempre insatisfeitos, sempre querendo outra coisa mais, e nunca nos satisfazemos do tanto querer, e nunca é o suficiente para a gente prestar gratidão verdadeira a Deus. Nós fomos corrompidos, nos contaminamos com o curso do mundo, o mundo consumista que nunca está satisfeito com o que tem, com o que faz. Você não precisa ser uma pessoa importante na sociedade, você não precisa ser um grande empresário na sociedade, você não precisa ter roupas de luxo, que aliás roupa de luxo é a maior ilusão. Eu cheguei outro dia no médico ali, aliás, ia passando um dia desse, a mulher andando, irmão, num carro popular, que eu nem me lembro qual era um carro popular, a mulher numa roupa de luxo, numa pedância tão grande. Eu olhei, meu Deus do céu, imagina se uma mulher dessa andasse numa Cherokee, num Land Rover, olha a pedância dessa mulher. Aí eu chegando no médico outro dia, no caso, a mulher descendo de um Celtinha, não, nada contra o Celtinha, que é carro bom, eu queria uma vez, mas preferi comprar o Gol, né? Mas descendo de um Celta, numa roupa, num luxo tão grande, numa pedância tão grande, que eu acho que ela não ia pisando no chão para ir no médico, uma consulta, para poder chegar lá e pintar de rico no médico.
Mas se tu, de repente, tu tem um carro de 300 mil, chega lá de chinela e com a calça furada, com a chave no bolso, ninguém está vendo a chave do teu carro, e não dão nada por ti, porque a sociedade é isso. Mas nós temos que aprender, irmão, que essas aparências, elas são mentiras, elas são engano, elas são ilusão. O que vale realmente, irmão, é você ser grato a Deus pelo que fez até hoje na tua vida. O que Deus fez até agora, até nesse instante, ser grato de todo o teu coração. Peça para Deus te dar um coração mais grato a Ele. Senhor, o que o pastor falou hoje é verdade. O que o pastor falou hoje é bíblico. E eu não estou conseguindo ter essa gratidão, Senhor. Eu tenho sido injusto contigo, eu tenho sido ingrato contigo. Eu tenho um projeto, sim, é verdade, sim. Eu quero terminar minha faculdade, meu curso, eu quero um emprego tal. Sim, eu tenho um projeto, mas não estou conseguindo ser grato de verdade, toda a minha alma, pelo que o Senhor tem feito até aqui. Já tem feito tanto. Então eu quero, Senhor. Ó meu Senhor,